Eu só vou aproveitar a nossa conversa aqui para mencionar essa vergonha que foi o Lula nos Estados Unidos no fim de semana, sexta-feira, né? Teve uma conversa lá com o Biden, deu entrevista para a CNN. Eu queria que vocês assistissem comigo esse trechinho da entrevista do Lula para Cristiane Amanpour. O senhor fala muito de democracia, senhor presidente, e parece que o senhor está a ter um certo conflito com questões que os Estados Unidos tratam da democracia no mundo, que é a Ucrânia. O senhor não acredita, parece, no apoio ocidental da Ucrânia pelos países ocidentais? O senhor disse algumas vezes isso. E por que não? E por que Lula está tão comprometido com a democracia em seu país e não no exterior? Eu estou muito comprometido com a democracia em qualquer lugar do planeta Terra. O que eu acho que no caso da Ucrânia e da Rússia é preciso ter alguém que fale em paz. Nós precisamos encontrar interlocutores que possam sentar com o presidente Putin e mostrar o equívoco que ele cometeu a invadir a integridade territorial da Ucrânia. E nós temos que mostrar para a Ucrânia que é preciso aprender a conversar mais para a gente evitar essa guerra. A gente tem que parar essa guerra. Eu acho que... Nós temos esses países, o senhor tem no BRICS, a Rússia, a China, a Índia, nenhum deles parece querer falar da paz. Eles estão falando sobre a Rússia, como ajudar a Rússia, talvez. Eu quero falar sobre paz com Putin, quero falar paz com o presidente Biden, quero falar em paz com Xi Jinping, quero falar em paz com a Índia, quero falar em paz com a Indonésia, porque, para mim, o mundo só vai se desenvolver se houver paz, se houver tranquilidade. Legal, mas o senhor acredita que um país que é um soberano, independente, democrático, como seu país, como a Ucrânia, tem o direito à autodefesa e de se defender contra uma invasão ilegal? Lógico que ela tem um direito de se defender. Lógico que ela tem direito de se defender, até porque a invasão foi um equívoco da Rússia. O que eu quero é dizer o seguinte, olha, o que tinha que ser feito de errado já foi feito. Agora é preciso encontrar pessoas para tentar ajudar a consertar. Eu tive com o chanceler alemão esses dias. E ele foi no Brasil. E ele lhe pediu para que o senhor enviasse os seus tanques Leopard. E o senhor disse não. Munição. E eu não quis mandar, porque eu falei, se eu mandar, eu entrei na guerra. Eu falei, se eu mandar, sabe, as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra. E eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema e esse é o meu compromisso. Para analisar bem esse discurso do Lula, né, só a parte ali do equívoco já desmancha qualquer tipo de, vamos assim, de consideração real sobre o que está acontecendo na Ucrânia. A invasão da Ucrânia é uma invasão bárbara, injustificada, é um plano, faz parte, integra um plano de expansão do Putin e não há qualquer justificativa, qualquer argumento, não é possível relativizar o que está acontecendo na Ucrânia. Então, equívoco é você estar dirigindo, entrar numa rua errada. Isso é um equívoco. Não uma ação militar planejada e que tem por objetivo, primeiro, tomar o território, violar a soberania de outro país e tomar o seu território, a despeito de milhares de vítimas civis. Então, assim, o Lula é uma versão piorada do Chamberlain. Aliás, eu escrevi sobre isso. Põe na tela, por favor, Freitas. É o Chamberlula. Arthur Neville Chamberlain, quem não conhece, né, entrou para a história aí pela porta dos fundos ao tentar domar Adolf Hitler com diplomacia, assinando o famigerado Acordo de Munique, lá em 1938. Arrogância e uma pitada de ingenuidade o levaram a desconsiderar informações estratégicas que poderiam ter sido usadas para deter o avanço alemão. Na recente viagem a Washington, como eu acabei de mencionar, Lula encarnou uma versão piorada do Chamberlain, tanto em arrogância como em ingenuidade ao propor a criação de um grupo de países neutros para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. Para o petista, a invasão bárbara comandada por Putin seria apenas um equívoco e que teria faltado a Zelensky capacidade de diálogo. Ele disse o seguinte: precisamos falar com o presidente Putin sobre o erro que foi a invasão e devemos falar para a Ucrânia conversar mais.
O que quero dizer a Biden é que é necessário um grupo de países pela paz. Olha, com uma outra palavra nova, trata-se do mesmo discurso covarde já apresentado na campanha eleitoral, quando disse que resolveria a guerra tomando uma ou duas cervejas. Na ocasião, chegou a insinuar que Zelensky seria um bom comediante, né, e teria estimulado a guerra para aparecer. Vejam só. E que Putin teria muita arma, mas não precisaria utilizar arma contra a Ucrânia. Que argumento mais bobo e idiota. Culpar a vítima é a forma mais hipócrita de normalizar ações criminosas e relações de poder abusivas, como a própria esquerda gosta de dizer. E diz muito bem. Então não há coerência naquilo que o Lula está fazendo, nem com o discurso, nem com a realidade. A ofensiva militar de Putin tem notório caráter expansionista e começou na invasão da Crimeia em 2014, sendo executada por etapas com sucessivas violações de tratados internacionais, numa reedição da política do fato consumado aplicada por Hitler nos primeiros anos. Assim como aquela, a de Putin também inclui uma poderosa frente de desinformação, além de inédita ameaça nuclear. Está bem longe, portanto, de ser um equívoco, como pinta Lula. Relativizar a atuação da Rússia é compactuar com a barbárie e ofender os princípios democráticos que ele alega defender. Suas declarações em solo americano envergonham o Brasil e reforçam a percepção do despreparo que marcou suas incursões diplomáticas anteriores, seja no conflito israelo-palestino, que ele prometeu resolver como uma partida de futebol, ou na questão do programa nuclear iraniano, na qual foi ludibriado. Em alerta emitido ontem, dias depois da visita de Lula ao ZEA, a embaixada americana na Rússia pediu aos cidadãos residentes ou em viagem que deixem o país imediatamente por risco de detenções indevidas, diz a nota. Os serviços de segurança russos prenderam cidadãos americanos sob acusações espúrias, apontaram cidadãos americanos na Rússia para detenção e assédio, negaram-lhes tratamento justo e transparente e os condenaram em julgamentos secretos ou sem apresentar provas críveis. Na verdade, ao defender a neutralidade, Lula já escolheu um lado.